Bom dia a todos. Na nona aula, estaremos aprendendo sobre inferência estatística e é o teste de hipótese para comparação de médias de duas populações ou grupos. Bom, o que será discutido nessa aula? A gente vai entender o funcionamento de dois tipos de testes de hipóteses, quando a gente quer comparar duas populações, e nesses testes de hipóteses a gente usa a sua medida de centralidade, ou a média ou a mediana. Bom, nós usamos a média quando a nossa característica de interesse possui uma variável quantitativa contínua e com distribuição normal. Então, caso ela tenha todas essas características, a gente vai fazer um teste de hipótese usando uma média. Então, aqui a gente pode ver nessa figura que o x é a característica de interesse que a gente está avaliando. Então, a gente tem na população 1, a gente vai pegar uma amostra dessa população 1, calcular a sua média e a sua variância, assim como na população 2, a mesma coisa. Bom, retirado a média das amostras, a gente vai discutir se elas são amostras pareadas ou se elas são independentes. Dependendo de cada uma, a gente vai ter algum tipo de teste T-de-Student. Esse teste T ele vai ser usado para as duas, mas ele vai ter algumas especificações que a gente vai ver logo em seguida, dependendo do que ela seja. Se ela for pareada, vai ser um teste T-de-Student para amostras pareadas. Se elas forem independentes, a gente vai verificar a igualdade da variância. Se for igual, um teste T-de-Student para variâncias igual. E se for diferente, um teste T-de-Student para variâncias diferentes. Agora, quando fazemos um teste de hipótese usando as medianas, a gente tem que considerar duas populações que não têm distribuição normal. Então, vai ser um teste não paramétrico. Então, para amostras pareadas, a gente vai usar o teste pareado de Wilcox, e para amostras independentes, a gente vai usar o teste de Wilcox, ou também chamado de Mann-Whitney. Bom, agora vamos fazer o teste T pareado e entender como é que ele funciona. Bom, então os dados eles vão ser dados em pares, e esse é um teste construído a partir da diferença de cada par. Então você vai pegar, por exemplo, num exemplo aqui de dados, uma amostra e ela tem uma situação antes e ela tem uma situação depois. Então essa vai ser a diferença, a situação antes e a situação depois, e essa média vai ser tirada dessa diferença. Através dessa média da diferença, a gente vai fazer a hipótese estatística e a estatística de teste que vocês podem analisar nas imagens seguintes. Agora, quando pegamos o R para poder fazer, a gente precisa fazer antes o Shapiro-teste para a gente poder verificar a normalidade dos dados. Esse X aí na imagem representa o conjunto de dados, então o jeito que você estiver escrevendo no X, você vai ter que escrever ele no Shapiro-teste. E após você constatar que o Shapiro-teste mostrou a normalidade dos dados, você vai fazer o teste T-Student para dados normais e o teste de Wilcox quando os dados são não normais. Então, a gente pode analisar aqui nas imagens que tem os códigos no R, o t-teste, XA ou XB, ou X1, X2, dependendo do jeito que você quiser colocar. O pareado tem que estar verdadeiro, porque é um teste para amostras pareadas. E a alternativa two-sided, dependendo se for bilateral. Se for unilateral à esquerda, você usa o less. E se for unilateral à direita, você usa o greater. Bom, agora a gente pode ver um exemplo prático aqui, ó. O objetivo do exemplo é mostrar se uma droga reduz ou não a pressão arterial média. Então, você faz a hipótese em que a média antes tem que ser igual à média depois, seria o H0, ou o H-alfa, a média antes tem que ser maior do que a média depois. A média antes é a média populacional do antes e a média depois é a média populacional do depois. Ou a gente pode fazer o H0 com a média populacional das diferenças igual a zero e o H-alfa, a média populacional das diferenças maior do que zero. Como a gente faz esse teste de hipótese, a gente percebe que o teste é unilateral à direita. Então, lá no teste, a gente vai ter que colocar o greater, ao invés de two-sided ou less. Bom, então podemos ver aqui que a gente tem escrito como a gente colocaria no R. Eu coloquei X antes e X depois, XA ou XD. Então, a gente coloca os dados que foi dado na tabela do slide passado. E após a gente colocar esses dados no R, a gente vai aplicar o t-teste com a alternativa greater, porque é unilateral à direita. O pareado tem que estar verdadeiro, então coloca um true ou T. E então, vão sair esses dados da imagem logo abaixo aí. Esse P-valor, como ele é menor ao alfa, então ele rejeita o H0, porque desse modo afirma que há evidência de que a droga está fazendo efeito.
Bom, agora podemos ver aqui o teste T para amostras independentes, ou seja, amostras que vêm de um grupo amostral diferente. A gente tem o grupo 1, o x1, x2, isso e aquilo. A gente vai podendo observar onde o x e j é a observação i igual a 1 até n números no grupo j. Aí as estatísticas descritivas, a gente vai fazer a média do grupo 1 e o desvio padrão amostral do grupo 1, a média do grupo 2 e o desvio padrão amostral do grupo 2. Com isso, a gente faz a estatística de teste. Caso a variância de um seja igual à variância do outro, a gente vai fazer a equação de cima. Caso a variância de um seja diferente da variância do outro, a gente vai fazer o t-calc da de baixo. Bom, quando a gente for fazer esse teste no R, a gente primeiro vai ter que verificar a normalidade dos dados com o Shapiro teste, que já foi visto anteriormente. Depois a gente vai realizar o teste F para comparar as variâncias. Então a gente vai fazer o var teste, que está aí, o código que você pode copiar do slide para poder passar lá para o R. Aí a gente depois faz o teste T, caso ele tenha os dados normais, que estão aí, var equal igual a true, caso a variância seja igual, e var equal igual a false, caso a variância seja diferente. Então, ou a gente pode fazer o teste não paramétrico de mean item quando os dados não forem normais. Então, depois que você realizar o Shapiro teste, ele vai dizer se os dados são normais. Caso eles sejam normais, você faz o teste T. Caso eles não sejam, você faz o teste não paramétrico de mean item. Agora podemos ver um exemplo. O número de aranhas capturadas durante a noite em 10 armadilhas no habitat A e 9 armadilhas no habitat B. Então aí estão dados os grupos A e B. Considerando o nível de 5% de significância, teste a afirmação de que o número de aranhas capturadas em cada habitat pode ser considerado diferente. Bom, então para resolver esse exercício a gente vai fazer o H0 e o H-alfa, em que a mediana de A é igual à mediana de B e o H-alfa de mediana de A é diferente da mediana de B. Então é um teste bilateral. Então a gente vai colocar no R, a gente vai colocar os vetores de dados, né, do grupo A e do grupo B e aplicar o Wilcox teste com pareado como falso, porque eles não são pareados, e a alternativa two-sided, porque o teste é bilateral e isso vai nos dar a resposta do exercício. Bom, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.